Pessoal, como falado no vídeo anterior, né? Como se a gente quiser avaliar se o nosso regressor tá bom ou não, né? A gente manda ele prever uma entrada, né? E compara o valor predito com o valor real daquela entrada, né? E da mesma forma como a gente fazia série temporal, a gente sabia qual que era o valor real da série, mandava o modelo predizer com base numa entrada anterior àquele ponto, né? Previa o valor e eu comparava esses dois valores, o valor predito com o valor real. Certo? Bem, inclusive, natural fazer dessa forma. Tá? Então, todas aquelas medidas, tá, que a gente viu para avaliação de séries temporais, elas podem ser aplicadas aqui normalmente na regressão. Tá? Então, não vou repetir aquelas medidas. Né? Eu vou apenas apresentar algumas medidas novas. Tá? Eu, sinceramente, tem todo um motivo para essas medidas existirem, é óbvio. Tá? Mas, ainda assim, eu prefiro utilizar as medidas que a gente usa para séries temporais. Tá? Então, a gente vai ver 3 medidas específicas para regressão. Depois eu mostro elas lá no sklearn para ver que isso é utilizado, de fato, na prática. E depois eu vou mostrar como que a gente avalia, tá? Como que eu separo um conjunto de testes para poder avaliar, porque a hora que a gente viu lá na série temporal, eu pegava a minha parte final da série, separava ela e avaliava só naquela parte final. Será que na regressão faz sentido eu separar só os últimos exemplos para avaliar? Tá? Então, nós vamos ver como fazer isso daí. Tá? Primeiro, começando pelas medidas de avaliação. Tá? Deixa eu anotar aqui. Que a gente tem a soma quadrática das diferenças, na qual a gente compara a predição, tá? O f de x é o valor predito pela minha função, com a média. Eu quero saber o quanto que meus dados se desviam da média. Tá? Novamente, tá? Eu, que não sou da área de estatística, eu não entendo muito bem essa medida. Para mim faz mais sentido o erro quadrático médio, mas enfim, tem essa medida. Tá? Aqui a gente compara o quanto que a própria resposta se desvia da média, a resposta real se desvia, tá? Da sua média, para eu ter uma estimativa, fazer uma comparação, teoricamente, das duas, tá? Falar, pô, se meu modelo está desviando x da média, tá? Mas na real, tá, há um desvio x da média, então eu consigo comparar os dois. Tá? Então seria essa a lógica da medida. Mas enfim, você pode errar 2 para cima, ou outro errar 2 para baixo, sempre ter os erros inversos, que elas seriam comparáveis essas medidas. Tá? Também não ganha, porque depois ele faz a comparação dos dois, que é o coeficiente de determinação, certo? Que é o R2, que está lá na minha ferramenta. Esse R2 apareceu. Tá o R2. Eu utilizei o erro quadrático também lá, se a gente ver. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tá? Ó, o R2 e o sum of squared errors. Tá? Então, foi o que eu utilizei aqui na minha função. Então, é isso. Esse R2 que está aparecendo lá. Tá? Então, ó, se o resultado for próximo de 1, ou seja, tanto a minha resposta predita quanto a minha resposta real, elas variarem igual, vamos assim dizer, né? Uma varia 20, outra varia 20, então tá ali meu modelo de regressão. Só que como eu falei, eu posso variar 20 para cima, outro variar 20 para baixo, ou no outro momento eu dar a resposta 20 para baixo, a resposta real variar 20 para cima em relação à média, né? Então, para mim, não faz muito sentido, ainda faz sentido usar as outras medidas. Tá? E aí temos o bom e velho erro quadrático, que aí sim já faz mais sentido para mim, assim como o mapa, etc. Tá? Que é comparar a resposta real com a resposta predita. Tudo bem? Bom, vamos agora aos esquemas de avaliação, mas antes de eu chegar lá, tá? Só mostrar aqui para vocês o Regression Metrics, tá? Que é dentro de uma ferramenta bem famosa de aprendizagem de máquina. Então tem aqui, ó, R2 Score, tá? Tem umas outras com base em variância, que é bem parecido com o R2, tá? Aqui vai ter o Mean Squared Error, Mean Absolute Error, tá? Então se a gente for aqui, erro máximo, só pegar a maior diferença, tá? Tem umas coisas que eu não vejo muito. O Mean Absolute Error, tá? Que é o que a gente viu, só que aqui esse Y e aqui com esse chapeuzinho é o valor predito, tá? E não é a média, não, é o chapeuzinho, esse daqui é o valor predito, tá? Mean Squared Error, que é esse que a gente está utilizando aqui, tá?
Enfim, tem algumas outras medidas, erro mediano, ao R2 score que a gente viu aqui, tá? Inclusive até com outras explicações aqui, tudo bem? Então, umas bem mais complexas, mas como eu falei, mais natural a gente fazer essa comparação aí do valor predito com o valor real, ok? Bom, dado que a gente sabe fazer essa comparação do valor predito com o valor real, e agora, como que eu avalio de fato se o meu modelo está funcionando ou não, tá? Bom, existe um esquema, tá? Que é o holdout, tá? Eu pego minha base inteira, certo? Separo aleatoriamente 2/3 ou uma porcentagem que você escolher para treino, tá? Ou seja, isso é que eu vou apresentar para o meu modelo aprender os coeficientes de regressão e vou avaliar num outro conjunto que ele não viu, para ser justo, tá? Porque na prática vão chegar exemplos que o meu modelo não viu, tá? Então, graficamente falando, né, a gente pegaria o nosso conjunto de dados. Então, vamos pensar no nosso exemplinho que eu tinha feito aqui, que eu tenho 4 exemplos, tá? Se eu separar 75% para treino, eu escolheria aleatoriamente 3 e tentaria avaliar ele num que ele não conhece, certo? Para saber o quanto que ele é bom. Perceba, vamos pegar um exemplo aqui para cima. Aqui pode ser, tá? Qual que ele tinha acertado tudo? Tinha um que ele tava porreta, né? Cadê? Aqui é coeficiente, aqui ó, predição, tá? Por exemplo, linear regression, tá? Ele tinha acertado tudo, certo? Só que aí vamos ver se ele de fato acertaria tudo na prática. Eu vou fazer uma simulação, tá? Eu vou pegar então o x, tá? Em vez de eu passar o x total, eu vou passar o x só os 3 primeiros e vou esconder o último aqui para ele. Então passei esse, escondi o último, tá? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou passar só os 3. Opa. Ah, tá. O y, eu tenho que passar os 3 primeiros do y também, né? Besta. Ok, tá aqui os meus coeficientes de predição. Agora eu vou mandar ele predizer o exemplo que ele não viu, que é o x3, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. O x. Opa. O x3. Tá aqui, ó, 4, 2, 2, 5, etc. Ó, não apareceu aqui no meu treino. Será que ele vai acertar? Besta. Tem que passar a matriz. Ele preveu 4,85. Ó, já não tá tão boa a previsão, tá? Então, prever aquilo que ele já viu é fácil, tá? Prever aquilo que ele já não viu não é tão fácil assim, tá? Então, a ideia do holdout é justamente essa, para saber o como ele vai se comportar na prática, tá? Eu pego o meu conjunto de dados, separo uma parte para que o modelo aprenda os coeficientes e depois eu avalio numa outra parte, ó. A avaliação está aqui, a indução do regressor está aqui, utilizando só uma parte que a gente chama de conjunto de treino, tá? Eu posso fazer isso algumas vezes, tá? Fazer várias seleções aleatórias e avaliando. E aí, uma vez que eu tenho esse conjunto de teste, né, aquelas medidas eu vou obter por meio desse conjunto de testes aqui, tá? Então, e a outra forma que a gente tem, que é um pouquinho mais legal, que é o tenfold, ou k-fold, desculpa, cross-validation, tá? Que aí eu faço, vamos dizer assim, uma varredura na minha base de dados, utilizando diferentes conjuntos de treino e diferentes conjuntos de teste, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que nesse exemplo aqui eu tenho meu conjunto de dados completo, eu dividi ele em 3 pastas, tá? Aí numa iteração eu utilizo 2 para obter os coeficientes de regressão e a outra para avaliar o coeficiente de regressão, tá? Aí depois numa próxima iteração, ó, 2 diferentes que não foram usadas para treinar e uma diferente que não foi utilizada aqui antes para testar, que eu tinha testado no verdinho, agora eu testei no azulzinho, tá? Na próxima iteração, outras 2 pastas que não foram utilizadas para treinar e uma terceira pasta que foi utilizada para testar. E no final eu tiro a média do resultado da minha avaliação. Então, pensando no exemplo que a gente implementou,
Tá? Vamos supor que eu pego esse conjunto pequenininho e divido ele em 4 folds. Tá? Então, numa hora, eu uso esses 3 para treinar e esse cara aqui para avaliar. Numa outra iteração, eu uso 1, 2 e o 0, desculpa, 1 e o 3 para treino e esse cara aqui eu uso para testar. Numa outra iteração, eu uso esse e esses dois últimos para treinar e esse cara para avaliar. E por fim, numa última, eu uso esses 3 para treinar e esse cara aqui para avaliar. Tudo bem? Pegaram qual que é a lógica? Então, na série temporal, a gente só utilizava a parte final da série para avaliar. Aqui não. Aqui eu posso utilizar, como não tem ordem, sequência de tempo nem nada, eu posso caçando exemplos aí para treinar e exemplos para testar o meu modelo de regressão. Tá aí, uma vez que eu tenho exemplo de teste, é a mesma coisa, né? Como que a gente vai testando o exemplo? Eu mando predizer o valor, vamos pegar onde eu previ, ó. Modo eu predict, qual que é a resposta que eu teria que ter? O y3, tá? Faço a diferença, aí se eu vou fazer o absoluto da diferença, se eu vou fazer a diferença ao quadrado e etc. Né? Aqui o quadrado é só fazer isso que ele pega o quadrado. E vou acumulando isso para cada exemplo de teste. Tudo bem? Tá? Então, só a gente computar as diferenças e variando os exemplos. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Tá? E nos vemos na próxima aula. Então, até